muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira. Hoje é dia 26 de junho de 2023. A gente está chegando aqui com os principais destaques, as principais notícias que têm movimentado o mercado financeiro nesse comecinho de semana. A Bolsa, que opera em queda, já chegou a cair mais de 1%, agora cai 0,9%, não consegue sustentar os 118 mil pontos, abaixo desse patamar, 117.900 pontos mais ou menos, num dia de realização por parte dos investidores e também de algumas revisões de grandes casas de análises, de grandes bancos em relação a algumas empresas. Além, é claro, que a gente olha aqui a principal queda de Local Web, depois BB Seguridade também numa queda bastante forte. Também empresas um pouco mais sensíveis aos juros, tendo uma movimentação de queda nessa segunda-feira, dia em que o Boletim Focus foi divulgado com percepção de queda na inflação. Mais uma semana que o mercado financeiro disse que a inflação no Brasil no fim do ano vai ficar mais baixa do que na semana anterior. Dessa vez, 5,06% a perspectiva do mercado. Lembrando que quem respondeu ao questionário do Banco Central na semana passada disse que a inflação ficaria em 4,98%. E mais um reajuste, mais uma pequena variação para cima do Produto Interno Bruto, também 2,18% é a perspectiva do mercado financeiro, de acordo com o Boletim Focus. Claro que a gente fala bastante a respeito do Focus, porque também na última semana a gente viu algumas expectativas frustradas de sinalização de queda na taxa de juros, ou pelo menos uma sinalização mais forte de queda na taxa de juros por parte do Banco Central, muito também pelas perspectivas do mercado e com um receio do Banco Central de uma desancoragem nas expectativas de inflação. E claro que a gente vai debater todo esse assunto. Uma semana bastante importante, uma semana de muitos indicadores, uma semana de muitos dados saindo. Hoje a gente fala de Boletim Focus, amanhã a gente tem a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, a gente tem também ao longo dessa semana a reunião do Conselho Monetário Nacional, que inclusive é tido como um dos eventos mais importantes de política monetária desse ano, justamente porque vai definir se mantém a meta de inflação, se altera a meta de inflação. E tem uma outra questão também, se de repente essa meta de inflação ela vai ser mantida ao longo do período do ano fechado, uma meta anual, ou se vai ser uma meta contínua. É isso que a gente vai esperar da reunião entre Fernando Haddad, Simone Tebet e também Roberto Campos Neto nessa reunião do Comitê de Política, Ô, Cabral, deixa eu já chamar o Cabral aqui, que já que ele tá conversando com o Marcos Saravalli, né, e tá desconcentrando, vamos falar boa tarde então, Alexandre boa Cabral. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. E aí, Marcos Saravalli, tudo bom também? Muito boa tarde, Felipe, boa tarde, Cabral, boa tarde a todos. Maravilha, que bom. Estamos aqui chegando nessa semana aqui decisiva. Muito decisiva. Para a próxima reunião do Copom. E como a gente falou, né, Cabral, semana passada aqui, essa semana aqui são aqueles tiques, né? 5 itens hoje. 5 itens. Um já foi. Tudo ticado. Que a gente debate daqui a pouco, que é o Focus, falta amanhã. Pô, eu já vi RT em 2 dias. Eu já vi RT amanhã, já vi RT em quinta. Quando eu RT afinal? Eu já vi RT amanhã. Eu já li em outro local RT em quinta. Eu não sei, afinal, quando é o verdadeiro RTI. Antes só no site do BC. Amanhã, que eu me lembro, é só o IPCA e o... Eu também acho que é a ata do Copom. E a ata. Mas sai vamos confirmar. Terça-feira. IPCA 15. 15. Não cheio, né, Saravalli? Exatamente. Até porque o cheio é só no começo do mês, não no fim do mês. Mas teremos importantes indicadores para debater. Eu ainda dou um peso muito, muito grande para a reunião do Conselho Monetário. E reforço, quanto menos mexer, melhor o mercado deve receber a reunião do Conselho Monetário. Mas temos IPCA 15, temos a ata ainda 3 importantes indicadores, além do Boletim Focus de hoje, né, dessa semana.
Mas todos os indicadores, a princípio, também têm sido revistos para cima, né? Para o lado bom, né? Como a gente viu o PIB, como a gente viu a inflação, mas, ao mesmo tempo, até tem algumas opiniões de ex-diretores, né, do Banco Central, inclusive o Torós, que hoje também é gestor, falando o lado inverso, né, criticando talvez uma sinalização do Banco Central em cair os juros agora, pelo menos rapidamente ou antecipadamente, né, ele criticando justamente esses pontos que ainda não estão completamente resolvidos, né, que trazem preocupação, que é o famoso balanço de riscos do Banco Central. Então, temos opiniões também críticas, né? 90% a gente, lógico, como empreendedor, como investidor, como empresário, né, até mesmo como população, a gente está sentindo os juros no bolso. Agora, para quem também já passou por esse cargo de política monetária, tem alguns defensores, né, da política monetária atual do Banco Central, ou seja, crítico de que o Banco Central teria que acelerar ou seria ruim se acelerasse qualquer sinalização antecipada de queda de juros. Então temos opiniões diversas. Mas o próprio Boletim Focus, que é a informação que a gente tem já essa semana, vem sinalizando, pelo menos, que estamos caminhando por uma melhor convergência das expectativas de inflação. Não só da inflação corrente, mas principalmente das expectativas. Então, na minha opinião, acho que o balanço, né, a gente tem hoje muito mais argumentos, e é isso que eu gostaria de ouvir na ata. Não ouvir, não. De ler na ata dessa semana, né? RT é quinta. Site do BC. Acabou a dúvida. Definido. Quinta-feira. É porque o Roberto Campos ainda vai estar chegando. Né? Ele fala amanhã. Ele tá vindo da Basileia. Então ele vai estar chegando provavelmente hoje à noite. Imagina, vai estar loucão amanhã, né? Tem gente falando que aqui, eu até peguei a aspa aqui, disparado o evento mais importante de política monetária desse ano. E olha que a gente tem vários eventos de política monetária importantes ao longo desses últimos tempos, né? Desconsiderou até as próprias reuniões do Copom, né? É porque pode ser importante até hoje, né? Ou nessa semana. Não, porque tem isso, né? Pô, a inflação mais importante do ano. Pô, até hoje pode até ser, mas mês que vem pode ter uma... Mas se mudar alguma perspectiva, pode influenciar tudo que a gente vê a partir de sexta-feira. Com certeza. Precisa ver aquela famosa frase do quem que está empurrando quem está mexendo quem. Mas será que essa reunião ela já tem a sua pauta, a sua definição, enfim, a sua resolução, a sua ata já pré-definida? Né? Porque imagina que a gente vai ter a ata, né? Mas será que o Banco Central já escreveu a ata sabendo da decisão do CMN ou vai ser o inverso, né? Então fica essa dúvida. Mas a princípio, como o Cabral estava lá no restaurante em Brasília alguns dias atrás, né? Parece que esse encontro aí já está com carta marcada. O que você espera, o Cabral do Eu CMN? acho que não muda a taxa. O que pode vir de novidade é... sem ano fixo, como que é? Qual termo que eles estão usando? Contínua? Taxa contínua. Ou anualizado ou contínua. Né? Então, acho que essa pode ser a única novidade. Não acredito que mude taxa, não. Eu acho que o lado PSDB do Haddad conseguiu convencer Lula a falar, tá funcionando, a inflação tá caindo, tumultua não. Deixa aí, a gente vai vendo qualquer coisa, faz uma extraordinária no meio do caminho, nós somos 2 votos, eu e Tebet, então deixa. Eu acho que o lado PSDB convenceu Lula e não muda. Pode mudar a continuidade, se vai ser no calendário, se não. Mas como tudo é 3, aí é tudo bem, não muda preço, não faz preço. O problema é que era a minha dúvida anterior. Se você tem escadinha, ferrou tudo. Como é que eu vou fazer no calendário com juros de escadinha? Então, se você manter a meta de inflação no que vem a 3, em 25 manter a 3 e divulgar de 26 a 3, aí pode ser qualquer ano calendário, qualquer coisa. Porque sempre vai ser 3 acumulado em 12 meses. Então não teria tanto problema. Então eu acho que isso que vem. Eu acho que não vem nada de mudança de taxa, não. Mas 2-1 é 2-1, né? Se eu tivesse que apostar hoje, pra mim nada mudaria. Pra sim ou pra não? Mas posso errar a aposta, ficar 2-1. Haddad e Tebet vão lá e mudam. Se deixar do jeito que tá, traz mais conforto, mais tranquilidade para o Banco Central. Provavelmente os DIs curtos caem. Apesar que não sei se precisa cair tanto o DI curto não, porque ele já está indicando corte, né? Mas aí não tem muita coisa que mexer, né? Pelo menos para cima não será, né?
Estresse para cima já é uma boa notícia. Menos mal, né? Menos Se não mal. piorar, já tá bom. Beleza, então se a reunião do Conselho Monetário Nacional, que na quinta-feira já está gerando essa expectativa, o que a gente pode falar do Boletim Focus que saiu hoje, que inclusive manteve essa perspectiva de inflação para baixo, PIB para cima, mesmos números de câmbio, de Selic, mais ou menos ali nas mesmas proporções, mas a gente vê essa tendência, essa trajetória para baixo de inflação e para cima de PIB, né? Isso pode estar fazendo alguma movimentação disso que a gente está vendo no mercado, ou o mercado está mais antecipando uma cautela do que vem para essa semana? O que você acha, Marcos Saravalho? Ibovespa para mim está passando, como a gente viu na semana passada, por uma realização normal. Até eu esperava, tivemos aí algumas notícias em outras mídias durante o final de semana sobre a Vale. Eu esperava até uma volatilidade maior. A Petro reagindo super bem e a Vale também chegou até a ensaiar uma alta ao longo do dia, ao longo da manhã. Eu esperava uma volatilidade, uma queda até mais expressiva. Então, vemos, e a gente não está vendo nenhuma realização expressiva. Nossa, esse papel está caindo 5, 6, 8, 10%. Realização super normal, alguns papéis caindo muito marginalmente. Então, não vejo nenhuma preocupação, né? Pelo contrário. Acho que o mercado super atencioso, com as atenções voltadas para amanhã, para a ata, em relação, tentando sinalizar o que vai ser o próximo passo do Banco Central. Mas para a equity, não. Pelo contrário, porque a gente tem visto várias formas da gente medir que o ânimo pelos investimentos estão em ações, né? O apetite por risco está aumentando. Não é só fluxo, não é só resgate dos fundos que estão praticamente... Já estava almoçando aqui com um gestor e falou, pô, os resgates praticamente terminaram, né? Estancaram. A gente não vê um fluxo ainda muito forte através dos fundos, mas praticamente os resgates terminaram. E dos termômetros que a gente consegue medir esse apetite são os follow-ons, as ofertas. Praticamente toda semana sim, semana também, a gente está vendo ofertas, e não são ofertas de 50 milhões, 100 milhões, são ofertas bilionárias, mostrando que tem espaço. É lógico que uma parte disso acaba sendo financiada pelos próprios acionistas, né, acionistas controladores, mas uma parte disso vem para o mercado, para os acionistas minoritários, que também participam dessas ofertas. Então, é importante medir, né, a gente precisa começar a somar essas follow-ons, né, de 2, 3 semanas para cá, a gente vai entender que tem demanda por apetite e por risco. E quando a gente fala de follow-on, teoricamente não é um capital volátil, a gente está falando de um capital que vai entrar para ser sócio nos próximos 4, 5 anos dessa empresa. Então, é mais um termômetro para entender que existe esse apetite por risco. Mas até semana passada eu estava falando com um gestor de renda fixa, principalmente a parte de crédito, né, debêntures, mas o mercado ainda está estressado. E até uma curiosidade, Felipe, interessante que como o mercado de crédito a gente não faz parte tanto do nosso dia a dia, mas o mercado de crédito ainda está estressado, ainda tem spread, ainda tem prêmio e ainda tem oportunidade. Precisa entender muito o que é o mercado de crédito, não é o mesmo mercado que de renda variável, de bolsa, enfim. É um mercado muito mais institucional, mas tem oportunidade. E onde que estressou? Interessante. Onde estressou mais foi muito mais na Light do que no caso da Americanas, por incrível que pareça. Então, o mercado ainda está super estressado até fechar esse prêmio, fora, né, curva de juros, mas o spread está muito favorável ainda para esse mercado também, que é um mercado também de risco, não deixa de ser um mercado de risco, né? Então, os investidores vão voltando a aumentar suas posições de risco e as ofertas por si só falam um pouco do apetite, né, dos investidores nessa hora. Maravilha. Só um detalhe, eu acho que o mercado estressou mais na Light, não porque era Light. Podia ter sido a Light em janeiro e a Americanas e depois. É porque foi uma segunda grande. Acho que não foi o case Light que fez o mercado diminuir ou aumentar. É porque veio um monstro, 45 dias depois veio outro monstro. Então poderia ter sido até o contrário a ordem, que a gente ia falar, pô, o caso Americanas que fez estressar. Se tivesse sido a Light primeiro, entendeu? Ficar todo mundo esperando o terceiro monstro. Exatamente, aí começou aquele papo, Marisa fechando loja, Tok Stock fechando loja sendo despejado, aí começou aqueles micro detalhezinhos, Gol com dificuldade de reolar dívida, aí virou, putz, aí estoura Light, né? No meio desse vendaval estoura Light. Aí o pessoal ficou com medo, eu acho que não pelo nome Light. Claro, o nome Light também, mas não foi o nome Light o que puxou a fila. Foi uma sequência e um segundo grandão. Pô, será que tem um terceiro? O mercado chegou a comentar a possibilidade de Marisa ser o terceiro.
Graças a Deus ela conseguiu lá, tá fechando loja e tá honrando as coisas, mas o mercado chegou a discutir. Será que Marisa vai ser o terceiro aí a tombar? O Felipe, o carioca defendendo o bairrismo aqui, né? Tirando o peso um pouco. Sem clubismo. Sem clubismo. Não, porque os dois são cariocas, né? Americanas e Light. Então, Tá tudo Americana Light e Oi, só fina flor, pelo amor de Deus. Eu não sei, focos agora, desculpa. Isso é o que a gente tava falando. Não, por causa do horário, né? Não, vamos lá. Vamos lá, compartilha a minha tela aí que eu já compartilhei, por favor. Então, aquele nosso debate aí dos últimos, sei lá, 2 anos. 2 anos não, é que de vez em quando a gente tem uma ilhazinha de precatório, aí de vez em quando a gente tem uma ilha de Vale Caminhoneiro, aí tem umas ilhas no meio do caminho, mas entre essas ilhas sempre tem focos. O que o Focus fala toda hora? Inflação corrente, inflação, expectativa de inflação e ato do produto. O dia de hoje foi expectativa de inflação via Focus. Então o que acontece? Para variar, a inflação curta caiu, tá? Então agora o mercado espera que no ano feche a taxa em 5,06, mas quem mandou semana passada fala em 4,98. Para ano que vem 3,98 e para 2025 a 3,80. Aí vamos fazer algumas análises aqui. Dia 2 de maio foi o último Focus antes da reunião do cupom em maio que manteve a taxa de juros. Dia 19 de junho foi o último Focus antes da reunião de junho que manteve os juros. E o que aconteceu na reunião da última vez? Na reunião de semana passada, que a ata sai amanhã, entre uma reunião e outra, a expectativa desse ano caiu 0,93, a expectativa do ano que vem caiu 0,18 e a expectativa para 25, 0,20. Da última reunião para cá, nós tivemos um Focus, que é o de hoje. Temos 2 notícias boas, tanto é que está ticado em azul. Então, por definição, azul, notícia boa. Então, notícia boa. Então, a favor da queda de juros. Então, a favor da queda de juros em agosto, por exemplo. E rosa, para não ficar um vermelho aqui, é notícia ruim, com a queda de taxa de juros. Então, qual é a notícia boa? Queda de juros 23 e 24. Qual é a notícia ruim? A de 25 não saiu do lugar. A de 25 continua expectativa de taxa de juros para o ano 25 a 3,80 dentro da meta, né? Que é entre 1,5 e 4,5, então dentro do intervalo da banda. E por que eu estou destacando o 25 nessa história? Porque ele tem falado de 25 no texto dele. Ele fala provavelmente até primeiro semestre de 25, que seria uma política algo próximo de 18 a 21 meses. Então, isso não é bom. E fora que o Kanchuk, que foi um diretor que trabalhou com Roberto Campos Neto aproximadamente 2 a 3 anos, ele acha que, na opinião dele, até a expectativa do IPCA 25 bater 3,5, o Banco Central não cai a taxa de juros. Qual é o problema? Na última reunião, a expectativa caiu dentro do relatório Focus em 0,20. Então quer dizer que para poder cair em agosto, aqui deveria cair 0,30. Então, e nesse momento não caiu. Então nós ainda temos 1, 2, 3, 4, 5 relatórios Focus para esse número cair para 0,30, considerando que o Kanchuk está correto, que foi uma pessoa que trabalhou com o Roberto muito tempo dentro do Banco Central, tá? Então nós temos 2 notícias boas a favor da queda, que é 23 e 24, e uma ruim, que é a de 25, que é a não queda da taxa de juros, da inflação. Isso pode atrapalhar o discurso dele, ou ele vai dar 2,25 em agosto e setembro, e não pegaria tão pesado com a queda de juros, tá? Em relação ao cupom, como é que o mercado interpretou isso tudo? Nada mudou. Se eu pegar o DI futuro... perdão. Deixa eu mudar a data aqui e ver se muda algo. Nada mudou. Deixa eu botar aqui menos 7,5. Peraí.
menos 7,5 vai demais. Então, hoje, agora, DEI Futuro, 3 horas da tarde do dia 26 de junho, eu estou vendo uma queda de 0,25 em agosto e 3 quedas de meio. Setembro, novembro e dezembro, como isso já estava no programa de sexta, como isso já no programa de quinta pela manhã, quando eu participei aqui do News, esse número chegou a ser 11,5 na quinta pela manhã. Aí ele foi... o mercado foi trabalhando, então desde quinta no final de tarde, sexta o dia inteiro, e hoje o mercado está com essa expectativa. A meta Selic sairia de 13,75 para 12 até o final do ano, com uma queda de 25 e 3,5%. Então essa é a leitura do Focus, dos nossos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números oficiais, mais Brasília a qualquer momento da semana. Temos, de uma forma resumida, 2 notícias boas e uma notícia ruim para a decisão. O ruim, e dessa notícia ruim, ô Cabral, é que 2025 é justamente o que o Banco Central tem falado que está de olho, né? Porque se 23 passou, 24 não dá para fazer muita coisa por causa de toda a relevância do tempo e todo aquele impacto temporal, lapso temporal que a Selic faz efeito, é 25 que eles estão de olho. Então, no fim das contas, a notícia ruim impacta justamente na possibilidade de queda de juros. E aí... E aí que pode ser que ele até caia em agosto, uma D2 de 25 agosto, setembro. E não 25,5 como o mercado está cobrando. Cobrando não, está apostando via DEI Futuro. Mas calma, né? Isso é só um índice, né? Tem vários. Se a decisão fosse só essa, eu diria 0,25 em agosto. Você acha que pode ter algum peso aí? Porque o mercado, de certa forma, tá otimista, né? Nessa curva aí. Tá, mas tá assim há um tempão, sabia? Antes do cupom tava, aí tirou o otimismo e voltou. Tá esse 12, ó. Esse 12, eu já vi, pra você ter ideia, eu já vi esse 12 no dia 5 de abril. E não mudou muito com arcabouço também, né? Voltando o texto original. Pro Senado? Nada, agora, porque Arthur Lira já conversou com o maluco lá e falou, derruba tudo. Não, então, agora o mercado não trouxe nem pessimismo, nem otimismo. Nem otimismo. Agora a dúvida é aonde vem a receita, né? Aí vai virar outra inclinação de curva. Mas é muito prêmio ainda 12, povo. É muito prêmio, é muito. Não é pouco, não. Ainda é demais. É isso. Bom, vamos para um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando mais sobre os destaques aí do mercado financeiro, tudo que está mexendo com o Ibovespa e também com todo esse cenário um pouco mais cauteloso aí do mercado nesse comecinho de semana. Você continua com a gente, o intervalo é rapidinho. Vortex Beyond. Você acorda com sede de informação. Os melhores analistas tomam café com você e trazem as informações sobre os mercados asiáticos, europeus e futuros brasileiro e americano. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Pronto para começar o dia? De segunda a sexta, às 8h30. BMC News. Informação que gera valor. Perguntaram para mim ontem qual o percentual do meu patrimônio eu coloco em renda variável. Eu coloco 20%, eu não passo disso, eu não preciso mais do que isso. Porque esses 20%, com a minha estratégia de opção, eu não preciso me expor mais em renda variável se eu consigo gerar renda todo mês, crescer o meu patrimônio, jogando muito simples, operando daqui, ó, no meu celular. Ganhar dinheiro não significa operar muito, significa operar certo.
No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Olá, estamos de volta aqui no BMC Market dessa segunda-feira, voltando aqui para nossa conversa e, claro, já trazendo aqui o Fabrício Lodi, nosso convidado dessa segunda-feira. Ele que é professor, também operador de mercado, consultor financeiro, sempre aqui conosco. Fabrício, seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo nessa segunda-feira. Bem-vindo ao BMC Market. Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Bom, o meu prazer é triplicado, né? É uma honra aí bater um papo com vocês. Gosto muito aí dessa conversa de vocês, então é sempre uma honra estar aqui e poder trocar ideia com vocês. Ô Fabrício, a gente viu Ibovespa 9 semanas consecutivas de alta e inclusive é um recorde histórico, nunca tinha acontecido em todos esses tempos de Ibovespa e foi acontecer justo agora, né? A gente viu essa valorização, a gente viu entrada de estrangeiro, a gente viu fluxo, a gente viu uma melhora na percepção de ambiente com uma possibilidade de queda da Selic, né? Pelo menos já precificado pelo mercado. E aí eu queria saber sua opinião, como que você está vendo esse recorde e, claro, né? Será que teremos mais a 10ª semana? Se depender do que a gente está vendo nessa segunda-feira, parece que não. Mas nunca se sabe, né? Queria saber sua opinião, como que você está vendo essas movimentações. Bom, eu vou fazer uma observação aqui. Essa notícia, ela está equivocada, assim. Ela saiu esse final de semana, se eu não me engano, no Valor, mas não foi a primeira vez que o Ibovespa subiu por 9 semanas consecutivas. Na verdade, a última vez, acho que foram 6 vezes na história. Cabral está aí no computador, ele pode checar aí pra gente, mas eu acho que eu estava olhando esse final de semana, a última vez que isso aconteceu foi, na verdade, em agosto de 2016. Né? E foram 10 semanas, então aí sim a gente vai igualar aí o recorde histórico. Tá? Então, depois aí, Cabral, aproveita aí, pesquisa pra gente aí e confirma, mas eu acho que a última vez foi em 2016, sim. Querendo ou não, né, faz bastante tempo, não é algo comum. Isso mostra que os investidores estão bastante otimistas ainda, né, com o ciclo de queda de juros, com o início do ciclo de queda de juros. Tudo está ensaiando aí, tudo está mostrando que realmente a gente deve começar a ter alguma coisa, né, se não tão logo quanto a gente gostaria aí, que seria agosto, mas talvez esse ano ainda deva acontecer, né? Tanto que essa semana o principal assunto para a gente aqui no Brasil é realmente esses detalhes aí que o Cabral falou. O Aerofocus hoje, o RTI, a ata do Copom, o que vai acontecer com o CMN, para a gente poder tentar encontrar um sinal mais claro aí de onde a gente vai parar. Mas o otimismo segue imperando, sim, né? Na verdade, a gente observou na semana passada um pouco mais de volatilidade, não sei se teve a ver também com a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, que colocou um pouquinho de incerteza lá nos Estados Unidos, né? Se vai ser mais um aumento de juros ou mais 2 aumentos, né? E um pouco da frustração com o comunicado do BC deixou a gente marginalmente ali na 9ª semana consecutiva, né? A gente subiu só 0,18%, o Ibov na semana passada, então foi na trave, mas para a estatística conta, né? Então vamos torcer aí para que realmente a gente tenha esse movimento positivo continue, né? Isso é bom para todo mundo, é bom para o mercado, é bom para o investidor, então isso traz esse ânimo a mais aí para o mercado, né? Boa. Tomara, então, que aí bata as 10 semanas, ô Fabrício, e aí a gente corrige a informação, a gente traz tudo certinho. Porque é verdade, o pessoal soltou a matéria e depois soltou a ratificação, né? A retificação. Bom, senhores, Marcos Saravalli e Alexandre Cabral. O Papa dos Dados, Einar. Einar não entendi. O seguinte, o Papa dos Dados de mercado financeiro, Einar. Boa. Einar, o boliviano. É um brasileiro falando, é um boliviano falando. É Amazonas.
que trabalhou na Economática, agora está no Trademap. A última sequência de 9 semanas seguidas foi entre 16 de junho e 19 de agosto de 2016. Aí sim. Nesse período subiu... Peraí que eu tenho uma imagem exatamente no meio da minha tela agora. 19 e poucos % e o índice era 59 mil. Que saudade, maluco. Saudade. 19,31% e 59 mil. Teve uma outra sequência de alta em 16 e a outra foi lá em 2009. Aí o resto tudo muito para trás. Isso. Então, 14... E um dado curioso que ele faz questão de chamar atenção aqui, que de 2003 para cá, de 2000 para cá, 9 semanas seguidas de alta aconteceu aproximadamente umas 15 vezes. E a menor alta foi de agora, 14%. Ah, entendi. E a maior alta foi no ano 2009, 39% a bolsa na época. Um dado cultural, pim. Sempre depois Isso sim, aí sim. de uma... Então não estou louco. Muito obrigado. Muito bem falado aí, Fabrício. Vamos lá, Marco. O Fabrício, a gente até estava discutindo aqui um pouco sobre Boletim Focus, enfim, crescimento econômico, mas eu tinha uma preocupação muito grande durante esse final de semana e eu falei, pô, a gente vai abrir segunda-feira com volatilidade, sobretudo ali na Vale, quando veio uma notícia de novo, a gente vai colocar aqui alguns Cs, porque nada foi confirmado e a gente também não está falando o que vai acontecer. Mas veio na mídia a possibilidade de, a tentativa ou as intenções, enfim, vamos colocar vários verbos aqui, Felipe, para não deixar nada confirmado, de ingerência ou interesse, né, de alguma possibilidade de participação mais ativa na Vale, né? Assim como aconteceu... Colocar o manteiga, né? Saiu na mídia. Assim como aconteceu na Petrobras, tivemos muita volatilidade em outubro, novembro, dezembro, e o mercado acho que comprou de que nenhum radicalismo vai acontecer na Petrobras, principalmente no Banco do Brasil, nessas duas empresas. E aí hoje a gente vê a Vale, né, mesmo com queda de minério, volatilidade, as ações praticamente zeradas, né? Então o mercado não comprando a possibilidade de, né? E acho que a pergunta é essa, né? A que ponto que a gente fica confortável, ou tira o sono, ou melhor não ter, ou melhor ligar para o Cabral e falar assim, melhor me proteger, né? Algumas ações, por exemplo, o Petro já ganhando bem, enfim, o que fazer nesse momento com essa informação, né? Será que pode acontecer, enfim? Porque foi um assunto ali no mundo do equity do final de semana, né, Cabral? E só uma complemento dele, a Goldman não para de vender. Ela está emitindo vale dentro de casa. Lembra semana passada? Ela vendeu de caminhão. E ela não para de vender vale. Mas vai, continuando o embalo, por favor. Não, eu não acompanhei também como é que tá, porque a Vale também está com um programa de recompra aberta, né? Era uma das tesourarias que mais estavam comprando até agora esse ano aí, né? Então, o Goldman vendendo, talvez a Vale esteja comprando. Mas, bom, vamos ao assunto aí da notícia que saiu no final de semana. Na verdade, talvez eu fiquei mais preocupado como o mercado reagiria à fala do Jean Paul Prats, né, sobre os dividendos da Petro, do que a notícia da Vale em si, né, sobre a mudança aí, a vontade, talvez, do governo de aumentar a participação. Do ponto de vista, assim, a minha opinião é que se o governo pudesse, né, fosse fácil, ele faria, né, vide aí Petrobras, né, a tentativa de mudar a política de investimento, mudar toda essa estrutura, a tentativa aí de restabelecer ali o controle na Eletrobras. Então, dado aí o histórico, talvez pode até ter sido ventilado esse assunto mesmo aí. Mas quando a gente olha os sócios, né, da Vale, na composição acionária da Vale, talvez o maior acionista individual, se não me engano, é a Previ, né, que é o fundo do Banco do Brasil, se eu não me engano, com 8,9, algo parecido assim, pela quantidade, né? Então, talvez esse seria o mecanismo do governo para tentar fazer esse movimento. Agora, se a gente for fazer um paralelo, talvez aí a briga que está com a Eletrobras, né, e a dificuldade que está sendo colocada nesse ponto, onde o governo ali tem 40% das ações, eu acho muito, muito pouco provável. Eu, sinceramente, não acreditava que isso pudesse fazer preço na Vale hoje, né? Vale que vem apanhando bastante aí. Então, eu sinceramente achava que Petrobras talvez sofresse mais.
A Vale está muito mais conectada aí, a correlação muito mais direta com o minério e com o que a gente está esperando da China aí, nesse próximo semestre em relação ao crescimento. Então, eu particularmente não acredito que às vezes pode ser aquela isca que está sendo jogada, né, para ver como se repercute, mas o governo, dada também a característica dos outros acionistas da Vale, os acionistas de relevância ali, eu acho que seria muito difícil isso acontecer. Petrobras que... Não, só pontuando aqui, o Cabral, desculpa, mas a Petrobras que você achou que ia cair, Fabrício, tá uma das mais altas. Algumas das altas, né? Já que hoje o dia tá tenso para os ativos do Ibovespa. E parece que nada consegue fazer cair a Petrobras, né, Marco e Cabral? Porque até mesmo essas falas do Jean Paul Prates, que poderiam sinalizar algum ruído ali com os investidores, nem isso conseguiu derrubar a Petrobras. Vai lá, Cabral. Porque era o copo meio cheio ou meio vazio, né? Como é que o mercado ia interpretar? Porque ele, no final ele colocou com parcimônia. Então ele bateu, aí no final, ó, toma um metiolate, ó. Então, exatamente, não, né? Vamos mudar a política, achar um bom para todo mundo com parcimônia. Aí ficou meio copo meio vazio, meio cheio, o mercado gostou. Só um detalhe, a Petrobras, a Merrill Lynch está comprando como se não tivesse o dia de amanhã. O segundo é o Credi, o terceiro é o Citi. Aí do outro lado vendendo como se não tivesse amanhã a Goldman. A Goldman está se desfazendo de Petro e Vale agora. Pesado. E chama atenção a Merrill Lynch, porque a Merrill Lynch nunca teve recomendação de compra, só para... Mas tá comprando muito, 158 milhões, o segundo é 65, para você ter ideia. Só se eles... O mercado, eu concordo com o Saravalli falou agora há pouco mais cedo aí, que trata-se mais de uma realização saudável, talvez uma acomodação aí, do que uma mudança de humor dos investidores, né? Acho que a reação à Vale, a reação à Petrobras, mostra aí que o mercado está otimista, né? E que realmente talvez é só um ajuste que a gente está vendo esses dias aí de posição, ou uma pequena realização de lucro aí. Então o mercado segue bastante otimista aqui, sim. Mas aí, o Fabrício, Cabral e Marco, essa realização de lucros aí pode estar contribuindo naquela saída do investidor estrangeiro que a gente tem visto cada dia tirando mais dinheiro daqui, né? Cada vez mais levando dinheiro embora. Hoje é segunda, na quinta-feira, né? Foi mais de 400 milhões, é isso, Cabral, que você tinha comentado? A gente vê ao vivo. Então, foi 270 praticamente na quarta, na terça, acho 90. 1,2 na quarta, não foi? Não, 200. Na quarta acho que foi 200 e poucos milhões. 427 quinta, 267 na quarta, 91 na terça e 24 na sexta. Está ampliando dia após dia a saída do investidor estrangeiro. Os 4 pegões foram de saída. Mas eles também estão ganhando dinheiro demais de maluco. A gente fez conta semana passada aqui, é uma coisa absurda que eles estão ganhando na moeda deles. Que eles entraram com dólar 5 e varada e estão saindo com dólar 4,80. Fora ação. Fora o ganho da ação. Deve ter ação que está dando para eles 150%. Eventualmente até essa própria realização, né? Essa saída aí que está deixando a gente corrigir um pouquinho. Mas ela é saudável, sim. No meu ponto de vista. Eu queria fazer uma observação aqui. O Saravalli comentou agora há pouco também, eu estava aqui aguardando vocês, né? Da dificuldade do mercado de crédito ainda, né, Saravalli? Você conversou com um amigo esse final de semana. Acho que é interessante, essa semana a gente tem um evento importante também no setor de energia, né? Vai acontecer aí, esse ano estão programados aí 2 grandes leilões do setor de transmissão de energia. Um agora, dia 30 de junho, e um lá no dia 31 de outubro. Então vai ser o maior leilão, anualmente falando assim, o maior leilão que a ANEEL vai fazer até agora, né? Vão somar aí 35,5 bilhões, tá? Esse leilão agora da sexta-feira, até tomei nota aqui, são 15,7 bilhões, né? Serão 9 lotes leiloados, 6.184 quilômetros de linha, né? E o ponto importante de ser, bom, primeiro é que é um evento positivo, né? Isso, essas novas linhas que estão sendo trazidas aí é para tentar conectar o Nordeste agora com o Sudeste, por conta do aumento, né, dos parques de energia renovável que tem ali, que estão surgindo ali na região Nordeste,
e a expectativa de uma maior contratação aqui embaixo. Então, aqui embaixo, né, aqui no Sudeste, então esse leilão visa já preparar para isso. E um ponto importante que os players vêm discutindo, que talvez seja um dos leilões que a gente vai ter menos deságio, porque quando a gente olha para os últimos leilões de transmissão, a gente viu bastante deságio, né? Que seria aqui, quanto é o desconto, explicando para o telespectador, que a empresa dá em relação ao valor ali da ANEEL para poder ganhar aquele lote, né? Aquele leilão. A gente tinha visto aí descontos de mais de 50%, 60% nos lotes anteriormente, e a expectativa é que esse, né, dado o tamanho do leilão e tudo, ele seja com os menores descontos. Primeiro, por conta do custo de capital muito alto, né? Essas taxas de juros que estão altas dificulta mais aí a viabilidade do projeto. E um outro ponto é que as empresas estão com dificuldades, né? Ou está caro, o mercado de debêntures está prejudicado por justamente, né, como você comentou aí, a questão do Light, Americanas, isso prejudicou. Então, as empresas, né, estão com dificuldade, são assim, projetos bilionários, e as empresas a expectativa é que seja um leilão aí de menor deságio, justamente por esse aperto do crédito no momento, né? São projetos longos, inclusive esses projetos, até pelo porte, né, eles não vão ter mais um prazo de execução ali de 60 meses, eles vão ter 66 meses, dada a dificuldade, dada ao porte, e dado o problema também com a capacidade das empresas de engenharia para conseguir entregar essas obras, né? Que esse mercado, que a gente chama assim, as EPCistas, né? Que são as empresas de engenharia que entregam essa obra pronta, desde ali que a gente teve o problema com essas grandes construtoras no Brasil, o mercado ficou um pouco mais difícil. Então, é um leilão interessante, né? Isso é bom para o Brasil, a infraestrutura gera bastante, a expectativa é boa, mas mostra aí a taxa de juros, né, e a questão do crédito também aí privado, dificultando um pouco a vida aí, vai acabar sobrando para a ANEEL aí, tendo que entregar esses projetos aí com deságio menor dessa vez aí. Tá? Mas fica o registro aí, um evento positivo para acontecer essa semana também, o leilão que acontece, o primeiro leilão desse mega leilão que acontece agora 30 de junho, na sexta-feira, na B3. Um outro ponto interessante também a se observar, né, dado o tamanho do leilão, os grandes players que vão participar aí provavelmente são os de sempre, a gente não sabe quem ainda, talvez a ISA-CETEP, a Lupar, né, Energias do Brasil, mas o mercado deve ficar bastante de olho também aí como vai ser a participação da Eletrobras nesse leilão, né, dado aí desde o movimento aí de desestatização da companhia, né, com a esperança de que a companhia agora pudesse sim começar a investir e ir para cima nesse desenvolvimento, e a empresa que ficou envolvida nessa polêmica, aí, nesse receio do governo querer voltar, dentre esses players que eu comentei, ela é a única que opera aí no negativo esse ano, né, a única que as ações estão no território negativo. Então há uma expectativa grande para ver qual vai ser o papel da Eletrobras nesse leilão de sexta-feira aí. Então, para o investidor de Eletrobras, vale ficar de olho aí como que vai ser qual vai ser o papel da Eletrobras nessa disputa aí de sexta-feira. O Fabrício, eu ia fazer uma provocação justamente inversa à sua, no sentido assim, é lógico que a gente está com o custo de capital ainda muito alto, mas eu tenho assim, a certeza, eu concordo com você, se a gente fizesse há 6 meses atrás, talvez fosse um desastre por conta do custo de capital, mas a minha provocação, eu vou quebrar ela em duas. Primeiro, esse custo de capital ele vai acontecer daqui a 6 meses, 1 ano, até estruturar as dívidas, o financiamento. Então, será que não pode ser um pouquinho mais agressivo, né, já olhando para 12%, para a curva, enfim, para 2024? E aí, segunda provocação que eu queria falar para você, como é que ficam os estrangeiros, né, participando? Né? O Lula também está rodando, ele chega lá no país e fala assim, daqui 3 meses eu vou fazer um leilão, se vocês quiserem participar, faz sentido vocês irem participar, principalmente chinês. Como é que você vê a participação de gringo, principalmente asiático, nesses leilões? Né? De certa forma, será que vão trazer agressividade, principalmente com essa maior exposição do governo atual ao mercado internacional? E uma pergunta, leilões são todos inéditos ou tem renovação? Esses são inéditos, Cabral. É uma linha Bahia, que desce ali em Bahia, são 8 estados, eu estava vendo aqui. São todas linhas novas, para atender principalmente aí energia renovável, né? A geração renovável está acontecendo no Nordeste.
Voltando um pouco pro Saravalli. Saravalli é uma incógnita ainda pra gente, né? Saber quem vai ser os Saravalli. Oi? Eu ia até falar, e o Saravalli? Ficou sem resposta. Deu um lagzinho aqui. Saravalli, então é uma incógnita para a gente ainda quem serão os players, né? Como assim, são lotes aí, são obras complexas, claro. Os estrangeiros têm uma capacidade aí, de financiamento talvez maior, mas a gente tem aqui localmente empresas extremamente competentes e com expertise grande nesse tipo de obra, né? Eu acredito, né, que a Eletrobras sim possa levar alguma coisa interessante. Estou acreditando também aí que TRPL, assim, são 9 lotes, né? Eu não acredito que nenhuma talvez vá tentar disputar mais que um desses lotes aí, né? Porque um lote desse só já deve comprometer bastante a alavancagem de cara no balanço ali. Então, quanto ao custo de capital, é difícil dizer, assim, hoje, né, no cenário atual, para fazer essa oferta, a incerteza ainda para. Como o Cabral também falou mais cedo, 12% ainda é muita coisa, né? Quando a gente vai buscar aí todo esse, falando em taxa de juros longa aí, falando 12%, a gente for segurando, ainda é bastante coisa. São 60 meses. Né? Há a possibilidade ali na frente de se fazer essa rolagem, de mudar essa dívida, de trabalhar. Mas eu acho que, dado o conservadorismo, dado o histórico que a gente tem aqui, talvez a cautela seja maior. Eu acho que os players vão tentar ser mais conservadores nesse momento. Mas, então, eu acho assim que, por conta do tamanho, né, eu acho que o número de participantes será menor, vai ficar literalmente aí, restrito aos grandes players. Isso é bom, né, porque quando a gente pega leilões menores, a gente tem muito aventureiro, podemos chamar assim, empresas menores que se constituem aí só para ganhar esses leilões e tentar revender esses lotes depois aí, ou passar para frente, ou depois não conseguem entregar, né? Fazer essa flipagem aí também. Então, isso é um ponto que elimina esse tipo de especulação, elimina esse tipo de briga aí, e justamente por serem essas grandes empresas, eu acredito que, assim, a disputa, ela não vai ser tanto no deságio aí não, tá? Maravilha. Uma pergunta, tem algum filé mignon? Agora, não sei te responder de bate-pronto. No de outubro tem o lote 1, tá? Que é o maior lote ali individual. É o primeiro momento. O filé mignon vai depender ali, né? Na verdade, o filé mignon varia, Cabral, de cada empresa, né? Então, vai variar ali como ele vai se conversar com as linhas atuais ali. Eu acho que talvez os filé mignons aí, vamos dizer assim, fica mais com a Eletrobras, talvez assim, seria mais interessante a Eletrobras e Transmissão Paulista nesse momento, tá? E tem alguém que emenda do tipo, eu já faço daqui até aqui. Se eu entrar nesse leilão, eu faço isso daqui, que para mim é mais barato, porque eu já tenho a sequência. Eu não tenho que fazer aqui e o outro aqui, entendeu? Tem alguém que pode se dar bem nisso, tipo, eu já tenho toda a estrutura montada bonitinha. É só eu seguir. Aí pra mim fica mais barato do que construir um do zero lá na frente, entendeu? Tem alguém pra isso, sabe? Não, assim, quando a gente olha aqui região sudeste, principalmente estado de São Paulo, que chega pra cá, a gente tem a Transmissão Paulista como esse cara aí que tem esses pontos de conexão. Já a Eletrobras, que é a maior transmissora do país, tem essa vantagem, tá, Cabral? De conseguir fazer esses pontos. E aí as duas empresas que mais têm possibilidade são a Eletrobras e a Transmissão Paulista. São as duas. Eu acho que a Alupar e a Energias do Brasil, assim, todas são grandes players, né? Independente que trecho que eu estou pegando, né? Aí vai bem a viabilidade econômica, né? Hoje as empresas conseguem trabalhar aí com uma TIR perto de 7%, então eu acredito que eles vão brigar para conseguir manter essa rentabilidade mínima aí e tentar conseguir levar para frente, tá? Assim, é uma incógnita. A briga é boa, mas eu acredito que a gente vai ver, dado esse cenário que a gente tem aí, um deságio menor. Vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe na semana que vem a gente pode falar sobre isso de novo, ver o que aconteceu. Ô Fabrício, eu posso mudar completamente de assunto? Plantar de manga? Ele planta manga. Eu vi uma entrevista de um diretor da Nasdaq aqui para a América Latina falando um pouco sobre IPOs, né?
E aí sempre fica aquela dúvida, será que a gente, antes de IPOs aqui no Brasil, a gente vai ter IPOs de empresas brasileiras lá fora? Porque eram empresas listadas ali, na verdade, estavam na lista empresas de tecnologia ou de meios de pagamento, que tem interesse em fazer o IPO lá fora, né? Será que antes aqui de IPOs na B3 a gente vai ver uma série de empresas abrindo capital, começando a abrir o capital lá fora, né? Como é que você vê essa janela? Porque provavelmente a gente vai estar falando muito de janela, né, para quem já trabalhou em IB, do segundo semestre, né? A janela de agosto até outubro, novembro ali. Como é que você vê esse cenário, esse ambiente, já que a gente já está começando a ver follow-ons voltando aqui na B3, né? Então, é factível, né? E essa janela foi aberta aí, né? Vamos dizer assim, essa brecha de se buscar, de se listar lá fora, aconteceu muito na última janela de IPOs aí, e ela é viável, né? Nosso mercado aqui acaba sendo bastante complicado, bastante pequeno ainda, e eu não acho difícil não, viu, Saravalli, que talvez na próxima janela que a gente tem aí, as empresas tentem recorrer aí ao mercado americano, a Nasdaq, ou para tentar listar as suas ações deles. O que é ruim para a gente, né? A gente carece aqui de mais empresas, de mais oportunidade para poder estimular o nosso mercado, crescer, né? Mas infelizmente essa última janela mais uma vez traumatizou muito o investidor ainda. Esses dias, acho que eu estava lendo em algum portal, uma empresa que fez o IPO, né? Assim, me fugiu o nome, agora não sei. Tal empresa dispara de 26% na bolsa na sexta-feira e deixa seus acionistas tranquilos. Aí tinha um gráfico colocado do lado, né? Desde o IPO 2021 ela ainda caía, acho que 80%, né? E estava todo mundo feliz que ela tinha subido 26%. Então, acho que traumatizou demais o investidor. E lá fora, talvez sim, a oportunidade seja melhor para as empresas. Infelizmente, eu acho que é algo muito factível de acontecer e ruim para a gente aqui, uma pena para a gente. Por outro lado, também a gente está vendo aí todos os players aqui no mercado, os bancos, né, tentando estimular, se não me engano foi acho que no Estadão de ontem, ou de hoje, eu não sei, falando das empresas se mobilizando para facilitar a vida do investidor local aqui, abrir a conta nos Estados Unidos, né, colocar o dinheiro lá fora, ter a sua operação em dólar. De repente, né, esses próprios, assim, tá fácil até para o investidor brasileiro investir no IPO lá fora, o que, de novo, é ruim aqui para a gente no mercado local, para o nosso mercado local de capitais aqui. Mas acho perfeitamente factível, é uma preocupação que a gente tem que ter, assim, com o nosso mercado aqui. Fabrício, só para complementar, já deixo para o Felipe e para o Cabral também a lista, se vocês têm alguma preferência. Segundo a própria Nasdaq, algumas das empresas que poderiam realizar o IPO lá fora, eBanks, PicPay, Creditas e Rappi, empresas brasileiras. Alguma preferência, Felipe? Fabrício e Cabral? eBanks, PicPay, Creditas e Rappi, empresas nacionais que poderiam fazer o IPO lá na Nasdaq. Eu não sei se tem PL para isso, meu Deus. Na Nasdaq sempre o pessoal acha liquidez. Né? O famoso PL só para dizer que fez sem liquidez nenhuma ação. Lá tudo é possível, né? Né, Fabrício? Não dá para juntar as três, Saravalli, fazer uma só, um pouquinho maior? Porque eu não sei nem se dá volume, não sei se nem dá um bi nessa história toda aí. A princípio, na matéria, falava que as empresas elegíveis a serem unicórnios, né? Ou seja, avaliadas acima de $1 bilhão. Avaliadas, né? Não falando nem de receita, nem de preço sobre lucro, nem de nada. Estou falando de avaliação. Mas são empresas aí novas, né? Novatas, de certa forma. A primeira eu nunca ouvi falar como é que é Banks. eBanks acho que é meio de pagamento. Meio de pagamento, mais internacional, né? Também. Eles cobram o Spotify, né? Mas eles são... E a princípio aqui, muita gente falando da eBanks, uma possível primeira listagem. Também, né? Também é meio de pagamento, né? O setor financeiro, as fintechs aí tentando aproveitar, acho que tem mercado para todos. Mas, como o Cabral falou, são empresas pequenas, aí eu realmente desconheço ainda a estrutura, até o tamanho com que essas empresas viriam aí no mercado. Né? E quando a gente fala de meio de pagamento, a gente já tem o histórico aí, né, de Stone, que a gente viu, o Mercado Pago, tudo que vem, tudo como essas empresas sofreram aí ao longo desse inverno aí que a gente teve, a própria Cielo, né, com essa abertura no mercado. Não é um mercado fácil, é um mercado bastante disputado, né, mas
Mas, assim, elas estão aí prontas para o apetite do investidor. Se a Nasdaq conseguir viabilizar, é provavelmente que, inicialmente, o IPO seja um sucesso. Se ele se sustenta, né? Se as cotações se sustentam, aí é outra história. Eu queria fazer um comentário aqui, perguntar o que vocês acharam. Se eu posso, Felipe? Claro, vamos trocar o jaleco aqui, ô Fabrício. Não, eu até tomei nota aqui, eu não sei nem se vocês comentaram isso hoje, mas a questão do Copom na semana passada com o ataque, né, ao Banco Central que a gente teve aí, porque por conta do comunicado duro, no Caderno Economias e Negócios tem a coluna do Henrique Meirelles, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, saiu em defesa, né, do Banco Central, colocando que até na primeira participação dele no Banco Central, né, a primeira reunião foi uma alta de juros e as críticas fazem parte desse processo ali, né, e ele coloca que realmente ele não acha que só o arcabouço fiscal em si, né, essa última votação agora, vai garantir garantia para a queda de juros, né, e ele cobra muito, né, esses penduricalhos que a gente viu aí, um deles foi a questão do Fundeb. Então, saiu o Henrique Meirelles aí, né, conhecido como foi um dos presidentes do Banco Central na era Lula, ali no começo, né, em defesa aí, na contramão do que a gente viu o governo atacando, em defesa do Banco Central brasileiro, ou de como o Banco Central está conduzindo esse momento até agora. O que vocês acharam aí do Henrique Meirelles? Travou a conexão do Fabrício. Mas aí já vamos, então, falar aqui, né? Saravalli e Cabral. Eu tive a oportunidade de ler essa coluna do Henrique Meirelles, inclusive citei no News hoje mais cedo, né? Ele falando que não são ataques que vão fazer o Banco Central reduzir a Selic, sim política fiscal séria, como o Fabrício trouxe aí. Podem comentar aí, Cabral e Saravalli. Meirelles sendo coerente, elogiou Haddad, que não está sendo radical, está conseguindo manter a economia de algum modo no trilho, e elogiou Roberto Campos Neto. Parabéns para ele, sem dúvida, os dois elogios. O do Haddad um pouco menos, né, porque tem um braço ainda político, são merecedores. Saravalli. E aí eu trazer também a opinião que eu trouxe lá no começo do marketing também em relação ao Mário Toros, que também acho que vai bem em linha com essa opinião do Meirelles, que também já passou pelo cargo também de diretor do Banco Central e é super respeitado como gestor. Acerta muito, né, absurdo o desempenho também dos fundos da casa. E olhando, lógico, muito mais a visão técnica, né, do Banco Central, das decisões do Banco Central, do que da atividade. Eu sou ainda mais otimista no ponto que eu gostaria de ver na ata, pelo menos uma melhor sinalização em relação à queda de juros. É compreensível o Brasil ter uma taxa de juros tão alta, é compreensível os discursos do presidente e as opiniões do Meirelles, sim, mas acho que já estamos chegando a um período muito longo de taxas de juros reais muito altas aqui no Brasil. Então, o que eu gostaria de ver, eu entendo os dois pontos, respeito, mas o que eu gostaria de ver é alguma sinalização um pouco mais... já com bons argumentos, já temos bons argumentos, na minha opinião, para começar a, pelo menos, ser um discurso, né, para afrouxamento monetário. Né? Mas concordo, são duas opiniões extremamente relevantes, né, e respeito no lado técnico do argumento, né, concordando com a decisão do RCN. Respondido, meu caro Fabrício Lodi. Que falaram que voltou. Então tá bom. Voltei. Voltou. Respondido, conseguiu. Não, obrigado. Eu ouvi sim, tive uma estabilidade aqui na internet, acabei ouvindo aqui pelo YouTube. Não, obrigado, né? Eu concordo, sim, a coerência é bastante importante, sim, né? Porque eu acho que sempre que a gente viu aí que a caneta falou mais alto, aí a gente acaba tendo problema. Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo bate-papo aí, sempre enriquecedor. Aprendo muito aqui com vocês, dividindo as ideias. Obrigado, Saravalli, obrigado, Felipe, obrigado, Cabral. Valeu, um abraço. Valeu, Fabrício, um abraço para você, até breve e estaremos juntos numa próxima. Fabrício Lodi, consultor financeiro, consultor de investimentos, também
professor e sempre aqui conosco. Bom, são 3 horas e 34 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais notícias que mexem aí com o mercado financeiro. Você continua com a gente, é rapidinho. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Beyond. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News, informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da BMC News. Esse é o BMC Market. Estamos ao vivo, 3 horas e 38 minutos. Inclusive, Petrobras agora figura entre a maior alta desse momento do Ibovespa, sobe 2,4%. As ações preferenciais da Petrobras, Petri 4, 2,35%, justamente após uma notícia bastante importante que saiu agora sobre emissão de bonds da Petrobras, que saiu, né, 1,25 bilhão de dólares emitidos pela Petrobras, uma taxa de 6,625%. Né? A Petrobras, que estava, né, com essa perspectiva de uma captação nesse valor na faixa de 6,25 e 6,75, inclusive a S&P atribuiu um rating BB- a esses bonds aí da Petrobras com vencimento de 2033. Né? A agência avalia esses bonds no mesmo nível do rating da Petrobras mesmo, dado que a dívida representada pelos títulos vai ser garantida pela petrolífera e que a empresa possui um volume limitado de dívidas garantidas por ativos reais.
ou seja, investidores trazendo ali uma percepção de que saiu bem, né? Essa emissão de bonds da Petrobras e agora, inclusive, é a maior alta do Ibovespa. Alexandre Cabral, a gente estava falando, inclusive, mais cedo, né? Sobre essa possibilidade que a Petrobras, investidores de Petrobras poderiam até ficar um pouquinho pé atrás com a empresa depois das declarações do Jean Paul Prats. É meio que, né? Aí foi aquele meio cheio, meio vazio, ficou meio cheio, a Petrobras agora subia, transbordou. E agora o copo tá... porque chegou a correr, eu cheguei ali de manhã 7%. A 6,62 é bom pra caramba. E você olha o dólar, mano. Olha o dólar depois da notícia. Ele saiu de 4,77 para 4,76. A 1 centavo é coisa pra caramba no mundo cambial, povo. No futuro sai de 4.771 para 4.765. Se você for ver um gráfico, é uma reta, assim, ó, depois que saiu a notícia. Porque ela provavelmente vai internar essa grana. Então, internando essa grana, é um bi que entra de dólares para o Brasil. Ela que tirou dólar de caminhão, vai trazer de volta, né? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, enquanto o Saravalli... E aí, Saravalli, o que você achou aí? Primeiro falar, acho que de trás para frente, falar do câmbio. Como a Petrobras, teoricamente, vamos colocar em ordem aqui, né? Tesouro, depois as empresas. Desculpa. Mas falando um pouquinho sobre a Petrobras, a gente vai ver outras várias empresas na mesma sequência. A gente vai ver JBS, bancos, enfim, isso é uma sequência. Então a gente vai ver automaticamente essa entrada de recursos, várias empresas emitindo. Por que emitindo? Provavelmente alongando seus prazos, né? Aproveitando, lembra que a gente discutiu aqui muito semana passada, semanas anteriores, S&P 500 colocando perspectiva de rate para positivo. Então está na hora de emitir, vamos emitir. Para quê? Para alongar, né, nossas dívidas lá fora e para reduzir nosso custo de capital. Né? Se o país está com uma percepção de risco menor, as empresas automaticamente, lembra que na sequência o S&P já colocou várias empresas como possibilidade de rating para cima. Então você emite lá fora, aproveita esse momento, é a hora de ligar para o seu banco de investimento e falar, ó, corre para fazer essa emissão, vamos emitir para alongar e para reduzir seu custo de capital. E como o Cabral falou, grande parte disso pode ser internalizado. Então, se a gente acompanhar várias outras empresas fazendo esse mesmo movimento com o Petrobras, porque vai estar nesse momento todo mundo conversando, né? As empresas internacionais, como eu falei, JBS, grandes bancos, siderúrgicas, Vale, falam, precisamos acelerar a nossa captação. Parte desse recurso vai ser colocado aqui para dentro, a gente vai ver, na minha opinião, mais pressão, né, para o nosso real aqui, para a nossa valorização da nossa moeda no curto prazo. Isso olhando para o câmbio. Olhando para as empresas particularmente, fica muito claro o que está acontecendo com a Petrobras. E aí eu fico sempre aquela referência circular. As ações subiram, aí o investidor vai fazer, né, as empresas, o CFO vai fazer essa emissão com custo de capital mais baixo. Custo de capital mais baixo automaticamente traz um valuation, né, um valor presente maior. E aí as ações têm que subir. As ações sobem. Se as empresas continuarem nesse movimento, né, então basicamente é menos custo de capital e menos despesa financeira. O valor presente, líquido, é maior dessas companhias. Então, automaticamente as ações reagindo super bem, super positivamente. Então, essa leitura que a gente tem nas ações aqui, particularmente hoje. E, de novo, vamos ver várias outras empresas acompanhando. Vamos, né? A gente não sabe o ritmo, que é uma decisão de cada empresa, ligando seus bancos. Mas com certeza nesse momento segue, né, em roadshow para fazer essas captações. A notícia é muito boa para o país e mostra realmente o apetite, mais um indicador do termômetro que eu tinha falado lá no começo, né, do follow-on, né, das captações via equity, também via dívida. Mostra como está o humor, né, dos investidores internacionais estrangeiros aqui para as nossas empresas. Então não é só a entrada de recursos, né, isso é que a gente mede todos os dias, mas essa é mais uma forma de medir como é que está o apetite. Né? E acho que até é importante, depois que terminar, se a gente conseguir essa informação, que é uma informação entre as mesas, como é que foi a demanda, né? Que acho que a gente não tem ainda. Se a demanda foi uma vez ou se foi 2, 3, 4, 5 vezes, para a gente medir. Porque se foi 5 vezes, vamos supor, exagerar aqui, mostra o tamanho do apetite e mostra também que a empresa pode fazer novas emissões muito rapidamente, muito em breve, né? Até um custo mais baixo. Então é importante a gente medir o que a gente chama de book, né? Quantas vezes está o famoso book, né? Quanto está demandando os estrangeiros em relação a essa oferta. Então, basicamente assim, teve uma oferta de 1 bilhão, teve uma demanda de 2 bilhões. Isso que a gente vai entender agora com as mesas de operação, se a gente consegue essa informação, e depois a gente traz aqui para vocês aqui no Market amanhã à tarde.
Se já não tiver agora, por enquanto não. Ainda não. Quem coordenou? Coordenou foi o BTG aqui dentro. E lá fora uma cabeçada de banco. Mas quem deu foi o Valor. Pelo menos eu não vi nada até agora. Uma coisa curiosa, a Merrill Lynch estava comprando, o gráfico é minuto, né? Até o gráfico lá minuto. A notícia era 3,5. O gráfico fez assim, ele acelerou a compra. E a XP, que era destaque da venda, começou a recomprar. Então, mas quem é o vendedor? Aí o vendedor fica picado, né? Então, quer dizer que só tem comprador que não tem mercado, não é isso? Então, teve comprador, saiu o negócio, mas o vendedor picou. Você tinha o destaque da compra e o destaque da venda. O destaque da compra aumentou a posição dele mais rápido ainda. Você viu o gráfico, ele estava mais ou menos um ângulo. Esse ângulo mudou e o vendedor recomprou. Mercado, maluco. Isso é maneiro pra caramba. Aí você vê E a Goldman não para de vender Vale. Ela tá emitindo Vale em casa, maluco. Só pode ser. Ela achou o Vale no chão assim e tá vendendo. Cabral, então veio boa essa captação. Veio bom pra caramba, notícia excelente. Concordo com o Saravale. Historicamente, quem puxa emissão toda virada de ano é governo. Esse ano foi a Braskem. A Braskem foi a primeira a emitir lá fora. Depois o governo foi com sucesso. Petrobras, a Vale está em processo. Então, tomara, dólares entrando aí. Ok, pode ser um soluço, mas vamos surfar. Um soluço para baixo no caso do dólar, mas vamos surfar. Notícia boa pra caramba. E aí, esse fator não estava na conta do Cabral da ata, né, da ata do Copom. Não, porque saiu de manhã, né? Não, de colocar agora mais câmbio, né? Mais câmbio. Daqui até a próxima reunião, teoricamente vamos ter tendência mais no curto prazo mais de câmbio valorizado do que desvalorizado até a próxima reunião. Então, mais impacto positivo para as expectativas de inflação, né? É interessante para ver na ata de amanhã como que o cenário de câmbio também é importante. Maravilha. Outro assunto importante para a gente trocar aqui rapidinho, mas ainda falando de mercado, obviamente, é uma notícia sobre gripe aviária no Paraná. Mais uma ave, tá certo que não é. Mas é tudo silvestre? Tudo silvestre, não é uma ave, não é nenhum plantel comercial, mas acendeu alerta nas empresas de frigorífico. Inclusive, a gente vê esse movimento nas quedas de hoje, né? Frigoríficos com bastante queda, inclusive a própria BRF é a maior queda, né? Eita! 5,37%. Será que é na região produtora dela? Eu não acompanho para saber. Também caindo bem, né? 2,85%. Marfrig, 2,68%. E Minerva, 2,26%. Essa movimentação aí dos frigoríficos, principalmente com esse temor, essa cautela aí da gripe aviária. Claro que o Brasil ainda está, né, no estado de alerta zoofitossanitário, mas mais um caso em ave silvestre no Paraná. E o Paraná é um estado muito forte nessa produção, né, de aves. Saravale, isso deixa os agricultores, os produtores, os criadores bastante em alerta, né? Mas olhando para a notícia, eu concordo com pelo menos a direção, né, dos pesos. Então, olhar para BRF como uma das companhias mais afetadas pela exposição. E depois a gente lembra que a gente tem a JBS, mas como a gente falou, a JBS é mais um player internacional, cada vez menor o peso aqui. E na sequência, praticamente não deveria ter uma exposição muito pequena de Minerva e Marfrig particularmente. Mas lembrando que o setor também, no caso da JBS, a gente teve dividendos recentemente. O papel chegou a subir, lembra que a gente procurando aqui semanas anteriores, mas porque o papel está subindo, foram 2 dias de altos muito fortes, e aí acabou vindo o dividendo, mais de 2 bilhões de reais. Na sequência teve dividendos e a ação cai aí desde a DataX, particularmente. Então, eu concordo, talvez é difícil medir o peso, né, porque a princípio a gente não vai ter um impacto, mas sempre tem aquela percepção, né, do consumidor, né? Hoje a gente tem muita rede social, você não sabe que exatamente vai ter impacto no consumo, que vai ter impacto na percepção, na marca, né?
Mas eu concordo que se tivermos uma exposição em ordem, teria que ser BRF e as demais companhias nessa ordem, né? Mas a princípio a gente não tem impacto em faturamento e as companhias não colocaram nenhum comunicado ou fato relevante para ter um impacto, né? Então, se tiver, acredito que seja muito mais em termos de imagem do setor do que em faturamento, pelo menos no curto prazo, né? A gente não vai ter nada até esse momento relevante para faturamento, né? Geração de caixa e outros fatores dessas companhias. Mas a imagem sempre é aquela preocupação adicional. E aí o consumidor até pode talvez trocar um pouco a proteína, enfim, diminuir um pouco de consumo, mas esperamos que seja algo pontual, marginal, não seja relevante para essas companhias. Então, mais na imagem do que em geração de caixa. Ô Marco, mas se pensar, por exemplo, assim, foi numa ave silvestre. Se pegar em uma ave, ou for identificado em uma ave de um plantel comercial, isso pode comprometer a produção inteira, né? Porque aí não tem como continuar abatendo num local onde teria a incidência da gripe aviária. As próprias companhias, a gente sempre fica esperando a informação oficial. Como a gente não teve até o momento nenhuma comunicação oficial, né, sendo um comunicado, né, até por questões de CVM, enfim, por realmente algum impacto no volume das ações, as empresas podem fazer ou comunicado ou um fato relevante. Como a gente não teve nenhum comunicado das companhias, é algo ainda uma baixa probabilidade de acontecer, né? Baixa probabilidade de ter um impacto muito marginal que não necessita ocorrer ainda uma comunicação aos investidores ao mercado. Seja aqui no Brasil, e lembrando que todas essas companhias também são listadas lá fora, né? Ou tem ações, ou tem dívidas internacionais, enfim. Então a gente também tem órgãos reguladores internacionais. Mas a princípio não teve nenhum comunicado. E pelo contrário, né? As companhias às vezes acabam comunicando o que a gente diz o não evento, né? Fala, não temos operação, não temos preocupação, não temos nenhum impacto relevante. Mas por hora não tivemos, pelo menos que eu acompanhei, nenhum comunicado oficial. Mas de novo, acho que fica muito mais em relação à imagem, como a gente até teve, né, em outros casos passados, muito mais em relação à imagem do setor, preocupação do consumidor, do que de fato relevante de destruição de valor na cadeia, né, particularmente. Cabral quer comentar? Porque a gente estava falando até, a gente passou por algumas situações, né? Até no caso da vaca louca lá no Pará e impactando em embargos na China e tudo mais. Aí agora a gente viu uma movimentação de gripe aviária vindo do Paraguai, do Uruguai, aí chegou no Brasil todo esse alerta. E é um movimento, né, que acontece ali, mas precisa ficar muito bem de olho nas comunicações oficiais. Meu medo agora é quando isso vai ser inflacionário pelo meu lado, né? Quando vai subir carne de frango e escambau se der algum pau grande. Pode ser. Que isso não está no Focus. Não tá. Fica lá no vermelhinho. Sempre tem que olhar o copo meio vazio. Esse aqui está inteiro vazio, diga-se de passagem. Mas eu concordo com você, Felipe. Às vezes quem está de fora, quem que é o importador, quem que é o cliente, né? E às vezes por normas, por até entender a operação, ele prefere colocar um sinal amarelo, suspender a importação, a comercialização. E até, me prova então realmente que não vai ter impacto, me prova que está tudo certo. Então isso é bastante comum, principalmente da China asiática, fazer então, espera aí, deixa eu ver. E às vezes acaba sendo superado muito rápido, coisa de poucos dias já é recuperado, né? Então primeiro fica esse alerta de dar um passo para trás em relação a consumo e principalmente exportação, né? Antes de entender do que está acontecendo, deixa eu ver o que está acontecendo, entender, depois libera novamente. Maravilha. Cabral, alguma consideração? Só isso? Só a minha dúvida é o quanto isso pode ser inflacionário, se der algum efeito. Por enquanto a página 1, não chegou na página 2 ainda. É que o Paraná é o maior produtor, né? Mas não parou produção, ainda não deu nada. Ainda não. Então ainda não chegou na página 2. Chegou no frigorífico, aí ferrou tudo. Aí segura. Gente, estamos indo para as considerações finais. Gostaria que vocês deixassem aqui, começando pelo Alexandre Cabral, considerações finais nessa segunda-feira, nesse dia em que começamos a semana com o primeiro 1 de 5 já foi, hein, Cabral?
Faltam 4 eventos importantes da semana. Isso. E fora Brasília, né? Brasília. Fora Brasília, fora mundo, né? Porque. Do nada dá um put aí e volta a surtar com o maluco. Aí ferra petróleo, aí ferra pra gente. Vai ter o encontro lá dos. Essa semana amanhã, né? Amanhã. Lá em Portugal, que também pode mexer com o mercado. Ó, imagina só, encontro de Jerome Powell, Christine Lagarde, Roberto Campos Neto e entre outros, né? Banqueiros centrais do mundo todo. Se alguém falar alguma coisa fora da linha, segura, hein? Quero ver o que vai acontecer. Essa semana, como se já não bastasse, a gente já tem tantos eventos, né? Importantes aqui. E a Rússia também, como você bem falou, né? Gás natural disparando. Do nada assim, vamos ver. Subiu, petróleo se vai ter papinho de novo de confusão com Wagner, se o Wagner vai dar confusão, se não vai. O grupo Wagner. Então, da minha parte, o resumo é Petrobras, muito boa essa captação. Para mim, inesperada, eu não escutava isso sexta. Surgiu aí nessa madrugada aí de domingo para segunda, e é muito doido, né? Ele surge e emite. Não é aquele papo, vou emitir, não. A história surgiu e em algumas horas ele está emitido. Então, notícia muito boa da Petro, notícia do Focus, por enquanto boa também, mais a favor de queda de juros do que não queda. Só que, como você falou, é 1 de 5. Então, na sexta-feira a gente faz o grande fechamento da semana de todas essas notícias soltas no resumão. E para complementar, todos os olhares também Plano Safra que vai ser apresentado essa semana, pessoal. Não se esqueçam. 28 ou 29, Marco? Acho que é 29, 28, né? Se não falha a memória. Vamos confirmar, acho que é 28. Dos maiores planos safras da história, já dizia o ministro, né? É bom ou ruim o Plano Safra pro Roberto Campos Neto? Pro Roberto Campos Neto? Ele odeia. Ele odeia. Medida para os fiscais. Crédito subsidiário. Ele fala toda hora. Ele não falou, até achei estranho. Ele não falou nesse comunicado. Vamos ver na ata. Medida para os fiscais atrapalhar a política monetária dele. Vou defender o agro aqui também, mas se cai o preço do frango, aí ele gosta, né? Já vai cair. Não esqueça que a agro tem subsídio pra caramba. Crédito direcionado não gosta. Agora, cair preço do frango, ele gosta. Precisa de dinheiro, precisa de produtividade. Mas deixe no radar, porque a gente tem boas empresas listadas e o setor ficou meio parado em bolsa. Tivemos alguns movimentos, caso de SLC, que teve o caso de atualização das terras, tiveram uma movimentação, mas o setor está meio de lado, podemos dizer assim. Então, várias ações subindo e o setor está faltando um fôlego adicional. Para mim, esse é um grande fôlego, porque ele pode mudar completamente o nível de faturamento de algumas empresas nesse biênio, né? Lembra que é 23, 24. Então, tem muita gente esperando a publicação. A gente sabe que vai ser um plano safra muito grande, mas ele pode mudar completamente a projeção de algumas empresas, tá, listadas em bolsa. Quem são essas empresas? Empresa mid small caps. A gente não tem empresa tão grande assim do agro listada em bolsa. Né? Isso mexe na hora do anúncio? Eu acho que mexe na hora do anúncio, porque eu espero também que seja muito bem detalhado, né? Quanto vai para semente, quanto que vai para... Detalhado é uma grande dúvida desse governo, né? O arcabouço foi bem detalhado na 28ª coletiva. Apresentação. Mas esperamos que sim. Tomara. É isso então, senhores. Então, amanhã estaremos de volta. Até amanhã, se Deus quiser. Novamente. Amanhã falamos de ata, falamos amanhã é 2 de... e 3 de 5, né? Ata e tem mais um. IPCA 15. IPCA 15. IPCA 15. RTI eu tinha botado data errada. Então amanhã temos bastante assunto. Fechou então. Valeu, Alexandre Cabral. Valeu, Marcos Saravalli. Até amanhã. E seguimos aqui com o nosso BMC Marketing. Mas antes de encerrar, eu só tenho uma informação bastante importante para dar para todos vocês. Estávamos falando aqui sobre toda essa possibilidade relativa a toda essa situação envolvendo o grupo Wagner lá na Rússia e como isso acabou mexendo com algumas commodities aqui. E claro que estava todo mundo de olho no paradeiro do líder do grupo Wagner, o Prigozhin. Ele, inclusive, foi para Belarus e quebrou silêncio pela primeira vez desde que deu início a toda essa operação de rebelião armada para insistir que não tinha intenção de derrubar o governo do presidente Vladimir Putin. Segundo ele, não havia o objetivo de derrubar o regime existente
e o governo legitimamente eleito, disse Prigozhin nessa segunda-feira numa mensagem de áudio de 11 minutos no canal de Telegram do grupo. Não queríamos derramar sangue russo, disse o líder do grupo Wagner. A marcha sobre Moscou pelas tropas do grupo de mercenários chegou a 200 quilômetros da capital russa no sábado. Diz que foi um protesto destinado a responsabilizar aquelas pessoas que causaram enormes erros na guerra da Rússia na Ucrânia, bem como para evitar a destruição do grupo mercenário, isso segundo Yevgeny Prigozhin. Bom, e até agora, o líder russo, né, Vladimir Putin, ainda também não apareceu. Ele que a última vez que apareceu em público foi numa mensagem gravada no último sábado, antes inclusive de toda a situação envolvendo essa revolta do grupo Wagner. É isso então, 4 horas em ponto, a gente vai ficando por aqui e volta amanhã a partir das 2h30 da tarde. Um forte abraço, até amanhã, tchau, tchau.